E o episódio 58 chegou com uma nova evolução mega e mais teorias que a gente acertou aqui na nossa antiga análise, viu? Se você quiser saber mais, então continua aqui com a gente porque foi espetacular. E olha só, eu não vou falar que a gente não estava esperando, porque sim, já estávamos esperando a forma mega do Angoramon. Isso porque, pelo que o trailer do episódio nos passou na semana passada, já tinha todas as pistas em mente para que ele fosse sim mega evoluir. E tínhamos também informação sobre a pirâmide, né? Sobre Digimons que envolvessem o antigo Egito, e muita gente estava falando sobre o Ancient Sphinxmon. E ele era, sim, realmente o vilão desse episódio, só que não o vilão final. Na verdade, para esse episódio em especial, eles trabalharam muito toda essa lógica antiga aí dos egípcios, né? Toda essa lógica aí de se construir pirâmides e as perguntas que estavam por detrás disso. E nada mais justo e lógico do que eles utilizarem charadas para tentar resolver todo esse problema. Na verdade, criar todo esse problema. Porque era exatamente isso que o Ancient Sphinxmon estava fazendo. Ele estava propondo charadas para as pessoas e se elas não respondessem a essas charadas, elas acabavam se tornando parte de toda uma pirâmide principal. E só para lembrar vocês de que todo esse contexto fez muito sentido, principalmente se tratando de uma pirâmide, que é algo que até hoje em dia muitas pessoas se questionam se foram realmente os humanos que criaram ou se há sim forças ocultas ou forças alienígenas, né, que criaram essas construções bastante analógicas. E, obviamente, falando de Egito Antigo, a gente tinha que ter aí um personagem que foi icônico para a Ghost Game, que foi justamente o Mumimon, que é basicamente um Digimon múmia. Ele aparentemente foi uma peça principal para esse episódio, eu havia falado isso na análise anterior, e foi ele quem identificou o Ancient Sphinxmon. Aliás, ele chegou a dizer que o Ancient Sphinxmon era um Digimon bastante antigo para a própria civilização, né, do Digimundo, algo que para quem já assistiu Digimon Frontier já sabia, até porque ele é um dos 10 guerreiros lendários, e que querendo ou não, eu não vou mentir para vocês, ele foi forte sim durante esse episódio, porém eu esperava mais dele. Na minha mente, o Ancient Sphinxmon, ele tinha um poder absurdo, justamente por ele ter esse título aí como um dos 10 guerreiros lendários. Porém, como todo santo universo de temporada de Digimon é diferente, a gente não sabe exatamente se os 10 guerreiros lendários são canonicamente os 10 guerreiros lendários em Ghost Game. E já voltando aí para esse contexto dele pegar as pessoas, ele conseguiu pegar o Hiro e conseguiu pegar o Kiyoshiro. Eu fiquei me perguntando de como o Kiyoshiro não conseguiu responder a charada dele, já que ele é um dos integrantes mais inteligentes do grupo. Porém, enfim, né, buscar lógica pro contexto de histórias de Digimon Ghost Game é o mesmo que nada, porque o Hiro também lá virou um sarcófago, né, e não fez sentido isso pra mim, uma vez que o Gamamon permitiu que ele se tornasse um sarcófago, sendo que em outros episódios, sempre que o Hiro ele estava em completo perigo, o Gomamon ele sempre dava um jeito de desenvolver, o Gomamon sempre dava um jeito de assumir uma forma Dark e proteger o seu escolhido, e tudo mais uma vez gira pela pura conveniência do roteiro. E eu não tô falando mal de Digimon Ghost Game como um todo, não. Certos pontos a gente precisa falar. Esse episódio, como um todo, não foi um episódio ruim. Foi um episódio maravilhoso. Foi ótimo a gente ver aí uma evolução mega nova aparecendo. Porém, querendo ou não, o roteiro ele é conveniente apenas com coisas a qual ele precisa ser conveniente. O que é chato, né? Pra quem está assistindo e tenta buscar aí alguma lógica no contexto de tudo que está acontecendo. Mas enfim, após o Hiro e o Kiyoshiro serem pegos, a única que restou, obviamente, foi a Ruli. E ela precisava de ter um Ancient Sphinxmon. Uma nota importante aqui é que muitas pessoas viram ela sobrevoando a pirâmide, chegaram a tirar fotos antes que ela, voltasse lá para aquele mundo digital. E eu fico me perguntando se a conveniência do roteiro vai trabalhar isso também ou vai simplesmente ignorar como faz com qualquer outro episódio. Mas com a batalha finalmente chegando ativa, a gente vê o Angoramon desenvolvendo para o Lamortimon e tentando deter o Ancient Sphinxmon, porém a diferença de poderes é clara ali. E o Lamortimon ele não consegue, né, dar de cara ali com o Ancient Sphinxmon. Mas aí chega uma das maiores surpresas desse episódio que faz a gente ter acertado mais uma teoria. Porque na nossa análise anterior, falei aqui pra vocês que eu achava de que o inimigo final fosse o
Faraomon. E mesmo sem dicas nenhuma, vocês estavam falando aqui que o inimigo seria um Anciente Sphinxmon. E no final, eu acabei acertando. E eu só queria deixar isso claro pra vocês de que tudo é uma possibilidade. Principalmente se tratando de Digimon Ghost Game. Tudo pode ser uma possibilidade. Cada teoria pode ser sim uma possibilidade. E eu acertei. Mas voltando à batalha, a diferença de poderes entre eles estava literalmente grande. Chegou um ponto onde o Lamortimon ele já não conseguia mais lutar e ele queria proteger muito a Huli. E obviamente esse sentimento aí despertou o poder da mega evolução. E gente, que mega evolução foi aquela? Porque o Diabitmon, ele é simplesmente lindo e muito magnífico. E pra quem falar que a evolução mega do Gamamon é linda, a mais bonita do anime, tá mentindo, viu? Porque o Diabitmon, de longe, pra mim, é o mais lindo e toda a linha evolutiva do Angoramon é a mais linda, na minha opinião. Ele sai de uma forma besta para uma forma humanoide que depois assume ser aí uma criatura extremamente agressiva, uma fera, literalmente, e depois assume ser um cavaleiro incrível. E isso é... Nossa! Foi maravilhoso de ver o Diabitmon. A forma deles de lutar e batalhar contra o Ancient Sphinxmon, tipo, possuindo todo aquele jeitão de cavaleiro elegante, foi sensacional e literalmente criativo. E eu arrisco a dizer aqui a vocês que faz tempo que a gente não vê no anime de Digimon uma evolução mega tão criativa para um dos protagonistas. Até porque se a gente for parar pra pensar, é tudo a mesma coisa, né? Mas o Diabitmon, ele fugia um pouco do conceito, principalmente se tratando de um Digimon para uma garota. Mas enfim, a gente acaba chegando aí na parte das batalhas para impedir a ressurreição do Faraomon. E a batalha deles é genial. Os golpes do Diabitmon são incríveis. Ele possui um golpe de auto se multiplicar e lançar diversos ataques. E chegou a um ponto onde o poder dele estava literalmente se igualando ao Ancient Sphinxmon. Eu não vou falar que o poder dele estava mais forte do que o Ancient Sphinxmon, mas uma coisa que ele possuía em vantagem a favor dele era justamente os movimentos que eram muito rápidos, né? E foi isso literalmente que levou o Ancient Sphinxmon à derrota, porque ele criou um portal, tentou lançar o Diabitmon sobre o portal, né, que o autodestruía, era um portal que o levava ao mundo dos mortos, e o Diabitmon, em um movimento bastante elegante e rápido, ele acabou, tipo, lançando o Ancient Sphinxmon ao invés dele, e ele ainda tentou salvar o inimigo, porém foi tarde demais. E esse foi um contexto que eu gostei particularmente nessa parte do anime, porque eu não conseguia ver de forma alguma um Ancient Sphinxmon se redimindo e se tornando um Digimon do bem, mesmo depois de tentar ressuscitar uma criatura que ia tomar conta de todo mundo. E aí, após a morte dele, obviamente, a Huli, ela salva, né, a toda a cidade, basicamente, uma chuva de meteoros cai, todo mundo volta a si, e aí a gente tem aí o final do episódio. Que, mais uma vez aqui falando pra vocês, apesar da super conveniência do roteiro, né, de aceitar algumas coisas e literalmente ignorar outros, ainda assim foi um episódio bacana, principalmente pra se aparecer aí uma nova evolução mega. Se a gente for parar pra pensar, a Huli, ela literalmente salvou toda uma cidade. Isso é incrível, né? Colocando aí o peso da situação. Porém, sem mais delongas, eu vou falar aqui pra vocês de que no próximo episódio a gente vai ter um destaque no Kyoshiro, e isso me faz perguntar se teríamos aí a evolução mega da Jellimon. Eu acredito que não, mas é uma possibilidade, como eu já falei aqui pra vocês. E o vilão parece ser, né, aquela forma perfeita do Gekomon, que é aquele sapão que possui 2 trombones, e eu me esqueci literalmente o nome dele, mas a gente vai estar aqui pra analisar, pra trazer aí tudo que for acontecer na próxima semana. Por isso é super importante você se inscrever, curtir aqui o nosso vídeo, comentar, colocar sua teoria aqui pra jogo, porque a gente vai estar aqui, a gente vai responder, e é muito legal quando a gente sempre acerta, né, o que vai acontecer. Então continua aqui com a gente, porque muito provavelmente Digimon Ghost Game vai acabar logo logo, viu? A partir aí de 2 semanas já estaremos no episódio 60, e pra quem já conhece Digimon sabe aí que esse é meio que perto do limite aí de se terminar aí uma temporada. A gente não sabe ainda se vai ter uma outra continuação ou se o anime vai ficar por isso mesmo. Vale lembrar que a gente ainda não conhece o Digimundo, mas mais uma vez estaremos aqui pra saber, né, se vai rolar realmente esse lance do Digimundo ou não. E é isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu sou Linus de Chamada Geek. Não se esquece de ficar com a gente aqui não, viu? Curtir, compartilhar, porque vai ajudar muito a gente. O canal tá crescendo, a comunidade tá crescendo também, e a gente tá por aqui. E até a próxima, valeu, falou, tchau!